prazer estar aqui na sua presença visual para fazer um estudo do maravilhoso livro de Daniel. Eu me chamo Ted Stewart, sou norte-americano, morava aqui em São Paulo há 13 anos, de 1961 até 74. Depois voltei para os Estados Unidos e estou lá agora há 10 anos. Estou lecionando lá num seminário onde estamos treinando evangelistas, pastores e missionários. Nossos alunos têm entrado em mais de 80 países. Mas voltei aqui para o meu amado Brasil para entrar neste estudo do maravilhoso livro de Daniel. É realmente um prazer. Eu trabalho aqui no Brasil com as igrejas de Cristo. É um imenso prazer entrar neste estudo com todos vocês. O livro de Daniel realmente é um dos livros mais profundos que existe. E, de fato, nós vamos ver uma introdução do livro hoje e ver que realmente se considera um livro de mistérios confundidos. De fato, há muita confusão sobre o livro de Daniel. É um livro profundo. Um livro que tem significado, às vezes parece oculto, difícil de compreender. E por isso há muita confusão religiosa sobre o significado deste livro. Então, por exemplo, os testemunhos de Jeová usam Daniel capítulo 4 como base do estabelecimento da sua seita. E eu vou só mostrar este exemplo. Em Daniel capítulo 4, nós temos a figura de uma grande árvore. E esta árvore foi cortada. Assim. E passou 7 tempos sobre esta árvore. Os testemunhos de Jeová dizem que esses 7 vezes quer dizer 7 anos. E talvez eles tenham uma certa razão. Mas eles mudam os 7 anos em dias e diz 7 vezes 367 e daí eles têm 2520. Eles dizem que esta árvore representa o reino de Deus. E que quando o rei Nabucodonosor entrou em Judá e levou o povo cativo, então que começou, então quando esta árvore foi cortada, e assim Judá perdeu seu poder e o reino de Deus. Então, eles dizem que começou em 606, quando Nabucodonosor entrou em Judá. Então, isto deixa, então, subtraindo 66 de 2520, nós temos 1914. O ano que eles falam que a árvore foi reconstruída e que o reino de Deus começou. Então, pode ver facilmente como existe muita confusão sobre esta passagem. Mas quando nós entramos neste livro, nós vemos que realmente a Bíblia tem uma sabedoria revelada, de grande proporção. E se nós deixamos a Bíblia interpretar a si mesmo, nós podemos então compreender melhor o que significa esta árvore e o que significa estes 7 vezes. Por exemplo, entrando no livro, vou mostrar como deixar a Bíblia interpretar a si mesma. Quando lemos aqui, começamos no capítulo 4, diz que é uma carta realmente do rei Nabucodonosor. Diz o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, Nabucodonosor está contando esta visão para nós. E ele explica aqui o que aconteceu. Ele tinha um sonho. E nesse sonho, ele tinha o sonho desta árvore ser cortada assim. Então, aqui, Daniel deu a interpretação. Escute bem. Em versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte,
em versículo 22, és tu, ó rei. Então aqui ele identificou a árvore não como sendo o reino de Deus, mas assim sendo Nabucodonosor, o próprio rei. Então a árvore não é o reino de Deus, como os testemunhos de Jeová falam, porque o próprio Daniel nos fala no mesmo capítulo que a árvore representa o rei. Daí não pode ser o reino de Deus. Então quando foi cortado, o que aconteceu? Esta é a interpretação, versículo 24. Versículo 25 diz, serás expulso de entre os homens. Quem? O rei. O rei será expulso. Então, disse que passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, falando a Nabucodonosor, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, veja bem a lição. Nabucodonosor ficou orgulhoso de ter construído a cidade de Babilônia. E ele achava que ele foi o grande poder que fez isto. Ele não reconheceu que foi Deus que deu a ele este reino. E que tudo que ele fazia, ele fez só pelo poder de Deus. Mas ele não reconheceu a Deus. Então o que aconteceu é que Deus tirou o reino dele e o expulsou entre os homens, e ele se tornou até quase animal. Ele começou a comer da erva e da grama do campo como um boi. E assim ele foi humilhado. E sendo humilhado, finalmente voltou ao bom senso e reconheceu que o Altíssimo Deus é Ele que tem o domínio sobre os homens. E quando ele reconheceu esta grande verdade, então ele voltou ao seu reino e a árvore foi reconstruída. Então, lendo o livro, nós vemos não apenas a interpretação de Daniel, mas vemos o cumprimento histórico aqui. E Nabucodonosor termina dizendo em versículo 37, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele aprendeu a lição. Mas nós vemos agora como é que nós podemos conseguir verdadeira sabedoria deixando a Bíblia, então, interpretar a si mesma. De fato, muitas vezes tem um sonho e Daniel depois explica. Depois, Daniel tem uma visão. E um anjo vem do céu e o anjo explica a visão. Também, mais tarde, no Novo Testamento, nós vemos interpretações inspiradas. Por exemplo, em Mateus, capítulo 24, nós vemos o que o próprio Jesus cita uma passagem de Daniel e interpreta esta passagem para nós. Vou ler a passagem. Em versículo 15 de Mateus 24, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então aqui Jesus interpreta Daniel capítulo 9 para nós. E daí nós temos uma interpretação inspirada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos deixar a Bíblia interpretar a si mesmo. Também podemos ver na história secular o cumprimento de muitas dessas predições de Daniel. E assim também podemos ver e entender bem o sentido de Daniel através da história. Então nós vamos ver não apenas o cumprimento histórico da palavra de Deus, vamos ver a doutrina bem prática, a doutrina sadia, a doutrina também profunda, revelada através do livro de Daniel. Mas este